Voltamos com o Espaço Parlamentar aqui na TV Câmara Jacareí. Hoje o nosso convidado é o vereador do PSD, Juarez Araújo. Bom, vereador, eu queria iniciar esse nosso segundo bloco falando com o senhor sobre um outro projeto de lei da sua autoria que modifica um pouco a chamada Lei do Silêncio aqui na cidade, né? A gente sabe hoje, a Lei do Silêncio hoje é até 10 horas da noite, muita gente reclama barulho de bar, festa, e a Guarda Civil vai lá e tenta fazer alguma coisa. Qual que é a sua intenção para esse projeto aqui sobre a Lei do Silêncio? Muito boa pergunta, Rodrigo. A gente tem muita reclamação com relação à perturbação do sossego, né? Muitos. E hoje uma coisa que aparece bastante são as festas em residências, por incrível que pareça. E a nossa lei que já existe, ela visa mais a estabelecimentos comerciais, tipo bar, sabe, restaurante, essas coisas. Então, ela acabou não atingindo essas residências onde muitas pessoas praticam esse tipo de atividade aí durante, talvez até todas as semanas, né? Então, pensando nisso, eu comecei com esse projeto a pedido, inclusive, do nosso secretário de Segurança, ex-secretário, né, que saiu agora, mas já tem um outro no lugar. Mas ele procurou o meu gabinete e falou: Juarez, faz tempo que a gente está pensando, precisamos de um vereador com coragem para fazer essa situação, e eu acredito que você é o cara. Eu falei: conte comigo. Porque aí participei também de reuniões do CONSEG, e duas delas que eu não pude participar, mas as reivindicações que aconteceu durante toda a reunião, ou todas que foram duas últimas, foi só com relação à perturbação do sossego. É muito barulho, a turma não respeita, muitas pessoas colocam uma música ali não só para ele e para o ambiente dele, sim para a vizinhança do bairro inteiro. Então, pensando nisso, eu tenho essa coragem sim, sem dúvida nenhuma. Nós estamos já melhorando o projeto, inclusive já entrou comigo também o vereador Abner de Madureira, que quer somar junto, a vereadora Lucimar Ponciano também entrou, vamos somar junto, e o doutor Rodrigo Solomão também. Então vai ser um projeto agora de autoria desses 4 vereadores, Juarez Araújo, Abner, Lucimar e Rodrigo Solomão. Nós estamos fazendo reunião, já fizemos 2 reuniões com pessoas do CONSEG, pessoa do Ministério Público, participou também o doutor José Luiz Bernaschi, nenhuma delas, participou o secretário do Meio Ambiente, eu não me recordo aqui mais pessoas do CONSEG também participaram. Então são tudo pessoas que estão trazendo para nós informações, né? E nós estamos somando nesse projeto. E 2 coisas que a gente já conseguiu nessas reuniões, Rodrigo, é colocar também uma multa mais pesada, infelizmente. Se não tiver isso, se não doer no bolso dos brasileiros, eles não conseguem fazer o dever de casa, né? Que é respeitar o próximo, né, também, né? Eu não sou obrigado a ouvir uma música que você está curtindo ela na sua casa, então precisa haver esse respeito. Então essa multa, ela passa, eu não sei de quanto exatamente, mas sei que vai para 50 VRMs, que seria hoje uns R$3.000 mais ou menos. E outra coisa de novidade é que a multa ela não vai para quem está praticando o ato ali, ela vai para o proprietário ali. Porque você notifica essa pessoa lá, ela vai pagar? Talvez, né? E o proprietário não. Além dele ter que pagar essa multa, ele vai ter o CPF dele também encaixado também numa situação que ele vai ter ele suspenso. É que às vezes a pessoa está numa casa alugada, né, e faz o barulho, daí a multa vai para o proprietário da casa, né, não para a pessoa. Então, exatamente. Então ele tem que saber para que ele vai alugar, para que tipo de evento que ele vai alugar, não é verdade? Então, com relação a horários também, que vai até às 10 horas, eu penso que é um horário bom, mas talvez a gente suspenda isso para mais um pouquinho, para 11 horas, por exemplo. Mas se é para 11 horas, para quando for 11 horas você fechar. No mínimo você abaixar esse barulho e deixar só um som ambiente, porque eu não vou achar ruim se você estiver fazendo uma festinha na sua casa, desde que ela não me incomode. Agora, se ela estiver me incomodando o vizinho, claro que a gente vai ter que se manifestar com relação a isso, né? Então, que suspenda para 11 horas, tudo bem, um ambiente aberto, né? Então, nós temos aí as igrejas, que fazem muitos eventos, tanto a católica, da qual eu pertenço, como as evangélicas também. Então, para essas finalidades, um pouquinho mais de tempo, né? Que a ideia da igreja não é perturbar os outros, pelo contrário, é atrair essas pessoas para dentro da igreja. Então, eu tenho certeza que eles vão estar de pleno acordo também, e a gente pensa em mudar um pouquinho isso aí também. Ao invés de até 10 horas, colocar até 11 horas. Mas que até 11 horas seja respeitado por todos. E com certeza amenizar bastante essa situação, que é a perturbação do sossego na nossa cidade, Rodrigo. Porque hoje em dia, quando acontece isso em residências,
A pessoa pode reclamar, mas não tem como a Guarda Civil agir ali dentro, porque é uma moradia, né, individual, a pessoa tem a sua casa ali. A sua intenção com essa lei, então, é alastrar um pouco esse poder da Guarda Civil, não só para estabelecimentos como bares, né, mas também para essas casas. Para essas casas também, para residências também. Porque se você quiser ter uma casa de shows, nada impede você ter uma casa de shows, desde que seja bem vedada, né, ali com as suas preocupações dos proprietários, né, para que não incomode as pessoas que estão lá fora, que não são obrigadas a estar ouvindo esse barulho. Aí sim, é uma casa de show, ela tem que ser preparada. Se dali partir alguma reivindicação de munícipe, por causa daquele ambiente ali, alguma coisa está errada, que a gente também, né, através da fiscalização, vai ter que apurar. Mas principalmente o barulho de hoje, a reivindicação maior é por causa da residência que não tem esses recursos, né? Eu vou fazer uma festa no final de semana, um casamento, um batizado, ou qualquer coisa nesse sentido, mas eu não tenho nada de preparação para que o barulho não fuja dali daquele recinto. Aí ele acaba fugindo, né, uma vez que exageraram um pouco, e está chegando na casa das pessoas que não querem ouvir aquilo. Então vai ter sim uma punição mais severa, porque aí quem quiser fazer uma festinha, faça. O projeto não vai proibir as pessoas de fazerem os seus eventos. Não é isso. Vai ter que fazer dentro das exigências que a lei diz. Dentro da regra. Da regra, pois é. Gente, se não pode passar de tantos decibelímetro, né, que chama, né? O decibelímetro é o aparelho que mede, né? Decibéis, que é o que mede. Se não passar, não tem problema nenhum. Então, a lei, o nosso projeto não vai proibir as pessoas de fazerem os seus eventos. Pode fazer tranquilo. Só não pode fazer com um barulho exagerado, né, exagerado, que acaba perturbando as pessoas que não querem ouvir aquela situação. Agora, falando um pouquinho sobre os seus trabalhos nos bairros, né? O senhor participou recentemente da reinauguração da praça do bairro 22 de Abril. A prefeitura até colocou umas fotos de antes e depois da praça. É incrível a mudança ali para os moradores, né? Queria que o senhor comentasse também sobre isso e aí a importância disso para os vereadores, para os moradores que vão poder agora usufruir daquele espaço público no bairro 22 de Abril. O 22 de Abril foi um bairro, Rodrigo, que eu conheço há muitos anos na cidade. Eu moro aqui desde 81 na cidade de Jacareí e conheço aquele bairro desde quando ele foi fundado ali, né? Quando foi a implantação daquele bairro, vamos dizer assim. E aquele povo ali foi um sofrimento total. Foi um bairro longe do centro da cidade. Então, sem dúvida, por muitos governos aí atrás que não se incomodavam, né? Tivemos governos que falaram, não, eu preciso fazer no centro da cidade, porque é ali que aparece, é ali que todo mundo vai. E não se preocupava com a situação daquele mais carente, como é o caso do 22 de Abril. Então, aquele bairro passou por uma transformação agora que eu diria que eles não estão ainda com 100% do que eles precisam, mas eles estão quase que chegando nessa situação. E aí começou lá no governo passado, asfaltando algumas ruas. Esse governo agora vestiu a camisa, terminou todo o asfalto do bairro, com exceção de 2 ruas que tem na parte baixa do bairro, que ainda está em processo de verificação de quem que é essa área, o que o poder público pode fazer aqui. Então ele está nesse processo. Mas eu diria que quase 100% do bairro está completo com a sua infraestrutura. E essa praça veio somar ali uma coisa muito bacana, participei da construção dela, do dia que foi feita a entrega para a comunidade, e precisa ver a satisfação do pessoal, dos moradores, porque sem dúvida é uma coisa que foi contemplar bastante aquilo que ele já tinha ali de benefício, que foi a estrutura de asfalto e de manutenção que está sempre sendo feito no bairro, que sem dúvida elevou a qualidade de vida daquelas pessoas de quase que de 0 ali para quase 100% ali. Então é muito bacana, fico muito feliz por eles, têm atuado bastante. Eu que tenho um assessor que é de lá do bairro e ele está sempre reivindicando as coisas também em nome da comunidade. A gente está sempre cobrando a prefeitura e sem dúvida tem tido aí um retorno positivo em favor daquela comunidade do bairro 22 de Abril. E tem outro pedido do senhor, que o senhor também está trabalhando nisso, que é sobre a extensão de algumas linhas de ônibus em alguns bairros. Eu queria que o senhor também falasse sobre isso. Nós temos um grande problema com relação a essa extensão de linha de ônibus da cidade, porque lá no passado o governo renovou um contrato aí por mais 10 anos e faltou se pensar em extensão de linha de ônibus, né? Porque são vários bairros novos na nossa cidade que foram criados e não foram colocados nesse contrato, não foi colocado nesse contrato a extensão dos ônibus para poder atender essa comunidade mais de perto, né? Então eu posso citar aqui 3, mas tem muito mais do que isso.
O Santa Paula, o bairro Santa Paula, eles andam quase que 1 quilômetro. As pessoas que moram lá no fundo do bairro andam 1 quilômetro a pé. Agora, você já pensou uma pessoa dessa descendo na madrugada para ir para casa? Como é que faz? Então, isso é um absurdo, rapaz. Isso não deveria existir mais. Santa Paula. Aí chega aqui no condomínio Vista das Araucárias, no Santo Antônio da Boa Vista, é a mesma situação. Jardim do Leblon é um pouquinho mais curta a extensão, mas também precisa de pelo menos alguns horários, os ônibus atender esses munícipes também. Então, daqui a pouco a gente vai ter aqui nessa Casa de Lei, e aí não deve passar por nós, porque é uma coisa do Executivo, do Prefeito, com relação à correção das passagens, né? Os reajustes, na verdade, né? Que tem que passar todos os anos pela Prefeitura, que é quem autoriza ou não, né? O aumento, vamos chamar assim. Mas no que depender da gente, nós vamos cobrar para que seja incluso também, e aí a JTU vai querer jogar isso na passagem, infelizmente, né? Eles dizem que aumenta o custo, mas alguma coisa tem que ser feita para atender essas comunidades que não merecem estar vivendo essa situação, né? Em pleno século XXI aí nós temos que andar aí 1 quilômetro para se deslocar da nossa casa, dependendo da hora a gente sabe que é muito perigoso para poder acessar um transporte público. É brincadeira uma coisa dessa. A empresa ela vai avaliar essa situação, ver se nessa demanda é compreendido mesmo essa extensão para esses bairros. E o senhor então espera uma resposta, um retorno, que essa empresa mesmo faça mesmo essa extensão para não prejudicar mais os moradores, né? Sim, exatamente. Como é de responsabilidade do município, da prefeitura, eu cobro a prefeitura, né? Aí a prefeitura cobra a empresa. Aí a empresa vai botar lá os seus valores. Quanto vai ter um custo para poder fazer essa extensão dessas linhas? Vai ter um custo, sem dúvida. Mas a gente espera a colaboração também da própria empresa, que esse custo não seja aí um valor, né, exagerado, vamos dizer assim, para que as pessoas também, puxa vida, não são obrigadas a pagar por isso, né? A gente entende, e até você é testemunho disso também, que tivemos uma mudança no itinerário das linhas dos ônibus que vêm lá da Zona Leste e Sul, parte da Zona Sul, que acessam ali por perto da loja JB, por exemplo, que eles passavam ali direto ali para a antiga Telesp. Hoje eles fazem um contorno atendendo as proximidades do UPA. Isso foi nós aqui, os vereadores, vários vereadores que se juntamos e reivindicamos em nome da população. Gente, tem uma pessoa com uma criança, precisa ir no UPA, como é que ele vai fazer? Ele vai dar 500 metros com a criança no colo, até mesmo adulto, uma pessoa idosa, como é que vai fazer? Então a JTU acabou atendendo a solicitação, não dos vereadores, mas da prefeitura, e modificou aquele itinerário. Então hoje várias linhas de ônibus, né, ela passa próximo do UPA, mas isso também teve um custo, né? E como eu disse, isso é jogado na passagem, né? Esperamos sim, que a gente sabe que tem uma despesa por parte da empresa, tem. Vai ter que ter um reajuste que não seja um reajuste exagerado, né? Exagerado, vamos dizer assim. Então esperamos aí a compreensão da prefeitura, que vai ter que cobrar essa situação, mas também da empresa em colaborar também com essas pessoas. E também não é muito difícil, Rodrigo, porque no caso do Santa Paula nós temos ali o ônibus do Rio Comprido, que já passa na rodovia. Então seria ele adentrar a Vila Branca e atender aquele povo também. Não é uma coisa tão difícil. Vai ter um pouco de despesa a mais? Vai, mas tomara que não seja, né, uma facada no bolso do usuário. O senhor também acompanhou a feitura do asfalto em alguns bairros de Jacareí, Jardim do Marquês, Parque dos Príncipes, 1º de Maio e Jardim Paraíso. Eu também queria que o senhor falasse desse seu acompanhamento, que também é um dos trabalhos do vereador, né? Eu queria que o munícipe da nossa cidade entendesse, eu peço por gentileza, dê uma atenção para os vereadores que têm as informações corretas também, né? Porque muitas vezes eles pensam que é o município. Eu vou citar 3 bairros aqui, o Paraíso, por exemplo, o Jardim Paraíso, a turma sofreram demais agora, né? Agora, graças a Deus, está lá uma empresa, por sinal, uma empresa muito boa, está fazendo um serviço direitinho. Mas nós temos o Jardim do Marquês e o Parque dos Príncipes, que acabou de vencer a licitação, porque depende de licitação. Não é assim, o poder público vai, eu vou contratar uma empresa e vou botar lá para fazer o serviço. Eu contrato uma empresa que eu conheço, né? Claro, que uma qualidade de serviço boa, mas não depende do poder executivo, muito menos de nós do legislativo, que não passa por nós, né? Os vereadores, eles não passam por nós. Então o que acontece? No Paraíso demos sorte que a empresa vencedora foi uma empresa excelente, está prestando um serviço muito bem feito. Mas no Jardim do Marquês, uma empresa lá começou, se não me engano, agora com 2 funcionários.
parece 2 ou 3 funcionários. Olha o tamanho da extensão do Jardim do Marquês. Quantos anos essa empresa vai ficar para terminar esse asfalto do Jardim do Marquês? E aí o morador fala, a prefeitura não acelera. Não é a prefeitura. As leis de licitação que tem que ser desse jeito, infelizmente, deveria ter mudança, que obriga o prefeito a abrir a licitação e contratar aquela que der a melhor proposta, né, o menor valor. Contratou, é uma empresa boa? Não sei, não sabemos. Então tá aí, 2 empresas aí, Rodrigo, sem dúvida nós vamos ter muito problema. Do Jardim do Marquês, que se não me engano é Cerqueira Torres, e do Parque dos Príncipes, que quem ganhou a licitação foi se não me engano também, se não me falha a memória, Teorema. Então são 2 empresas bem devagar, que inclusive já estão sendo notificadas pela prefeitura, e a prefeita até falou, olha, eu não vou dar como início de serviço uma equipe, uma empresa com 2 ou 3 pessoas. Então já se falou, inclusive, através do secretário, ele mesmo comentou isso, o secretário Neco, que já notificou essa empresa do Jardim do Marquês, vai continuar notificando, se for o caso, se eles não botar pessoas ali para assumir aquela responsabilidade e dar conta daquele serviço, já se pensa até em trocar a empresa, a primeira vencedora pela segunda. Então peça aí os moradores aí do Jardim do Marquês, nós estamos acompanhando de perto, estamos cobrando, se for o caso, e se essa empresa que ganhou a concorrência não acelerar esse serviço, esse trabalho, já está se pensando nisso. Já foi feita notificação, vai ser feito mais notificação. Se não avançarem com o trabalho, já estamos pensando, inclusive, em trocar de empresa. Quer dizer, então o morador, porque às vezes o morador fica esperando, ansioso para colocar o asfalto na rua dele, que dá uma mudança significativa ali do asfalto colocado ali. Fica com aquela expectativa, é anunciado que vai fazer o asfalto e de repente o morador vê que começa a atrasar, ou a empresa não vai, e aí ele vai achar que é a prefeitura que é culpada, ou o vereador que não trabalhou direito. Acontece isso também. Exatamente, pois é, a pessoa que já sofreu ali 30, 40 anos, aí chegou aquele momento, puxa vida, agora contratou uma empresa e agora vai dar conta do recado. Vamos ter asfalto na nossa porta por esses dias. E a empresa que ganhou a concorrência, infelizmente, é uma irresponsável, né, os seus administradores lá, que leva 2, 3 funcionários só para dizer que está trabalhando e, na verdade, não está trabalhando, porque não dá conta do recado. Então fica aí a ansiedade das pessoas que querem que a coisa aconteça e fica aí, no caso do poder público, amarrado de certa forma com essas leis de licitação que não tem muito o que fazer, a não ser no caso agora notificar a empresa novamente, e se eles não agirem ali com mais rapidez, aí sim se pensa já em trocar até a empresa, para que tomara que a outra que substituir seja uma empresa também, né, que vai tomar conta e dar conta em pouco tempo. Porque se não for, e for o caso, vai ser notificada novamente e talvez até ser trocada por mais uma. Infelizmente é assim que funciona o processo. Para a gente encerrar o nosso programa, a gente falou muito sobre essas obras que a prefeitura vem fazendo aqui. Então eu queria saber, para a gente finalizar, a sua opinião sobre o trabalho do prefeito Isaías Santana. O senhor é um vereador que hoje é de situação, junto com o seu companheiro de partido, o Paulinho do Esporte. E o que o senhor falasse no apanhado, o que o senhor, nessa sua análise, o que o senhor acha do trabalho do prefeito Isaías nesses quase 3 anos aí de mandato? Rodrigo, eu diria que eu ia falar que o munícipe da cidade, ele teria que avaliar, mas aí eu percebi a semana passada, através de uma pessoa que fez uma visita no meu gabinete, que ele até citou assim, puxa, esse prefeito nunca mais esse prefeito. Aí eu fiz questão de sentar com ele e falei, fulano, mas por quê? Mas não faz nada. Aí eu comecei a explicar para ele, falar para ele do que estava sendo feito. Aí ele falou, nossa, mas é tudo isso mesmo? Eu falei, ué. Então as pessoas não acompanham. Inclusive eu falei para o prefeito esses dias atrás, e ele comentou comigo, eu falei para divulgar. Falei, prefeito, vamos divulgar o que está sendo feito. Porque muitas vezes, se você não divulga, muitas pessoas não ficam sabendo. E aí tem uma minoria aí que torce para quanto pior, melhor. Essas pessoas se aproveitam disso para reforçar, dizendo que não está acontecendo nada. Mas tem bastante obra na cidade, tem bastante coisa. Para você ter uma ideia, foram ampliadas, me parece que 13 escolas, 13. O que é isso? Ampliou 2, 3 salas ali e o prefeito nunca divulgou isso. E eu falei, prefeito, precisa divulgar. Aí você vê a satisfação daquela pessoa que está usufruindo desse espaço, né? Puxa, meu filho não tinha vaga, agora ele tem, porque ampliou a escola. Se não me engano, me falha a memória, foram 13.
Olha para você ver quantas vagas de creches. São mais de 1.200 vagas de creche em pouco tempo. Vai ter mais vagas de creche ainda. Daqui a pouco nós estamos inaugurando mais 2, uma no Maria Amélia e uma no centro. Então é muita coisa. O SAI está investindo mais de 51 milhões de reais em várias obras, e a maioria delas a gente sabe que é obra enterrada. Vai facilitar bastante, melhorar a qualidade de vida daquelas pessoas que estão no entorno, e aí eu cito 2 grandes delas, que é o do São João e do Jardim Emília. São João causa um transtorno danado na porta das pessoas, mas é assim mesmo. Mais para frente que as pessoas vão ver o benefício que vai causar a obra. Exatamente, esses locais aí, local de alagamento, gente, de tanto prejuízo das pessoas perdendo seus móveis, seus pertences, e isso vai acabar com aquelas drenagens que está sendo feita, vai resolver o problema. Então, mais um pouquinho de paciência, e eu continuo falando para o prefeito, divulgue o que faz, porque infelizmente as pessoas não têm informação disso, mas eu daria uma nota bem avançada para ele, porque eu estou acompanhando de perto, e eu estou vendo que tem acontecido muitas coisas boas, positivas, para a nossa comunidade, para a nossa cidade, e tenho certeza de bem mais ainda até chegar ao final do mandato. Tá certo, vereador. Eu quero agradecer a sua participação aqui. Muito obrigado por ter aceitado esse convite. Eu que agradeço, mando um abraço aí para as pessoas que estão nos assistindo também, que vão assistir sim no Ceprise, e sem dúvida, conto com o trabalho desse vereador, que é sempre um prazer poder aí estar junto com o prefeito Isaías, inaugurando várias obras esparramado por essa cidade afora, e sem dúvida vamos chegar, sem dúvida, ao seu bairro também, que está do outro lado. É sempre um prazer, Rodrigo, muito obrigado, conto com o nosso apoio, com nossos esclarecimentos, estou sempre à disposição quando for preciso, para a gente estar falando um pouquinho dos trabalhos do nosso dia a dia e poder levar isso até as pessoas que nos assistem através da TV Câmara. Tá certo, obrigado pela sua entrevista. O programa Espaço Parlamentar fica por aqui. Você continua com a programação da TV Câmara Jacareí, a TV pública da cidade.